Bom, pessoal, boa noite então. Hoje é dia 21 de maio de 2019, e essa é a nossa análise para os períodos mais longos. Vamos ver o que está acontecendo aqui, se nós temos alguma possibilidade e oportunidade de negociação no dia de hoje, tá? Primeiramente, EURUSD, podemos ver um dia bastante claro, com critério, com sinal de indecisão. Esse candle mostrando para a gente sombra para cima e para baixo, sem direção, e temos aqui 3 acúmulos de sombras e tá fora para mim. Tá? Por enquanto tá fora, não tem critério nenhum. Seria interessante se ele mostrasse para a gente uma entrada de força compradora amanhã. Imagina que esse candle dá uma beliscada para baixo assim e fecha mais ou menos nesse formato com um falso rompimento da mínima anterior. Aqui desse ponto de suporte. Seria ótimo para a gente pensar na possibilidade de comprar. GBUSD, dia bastante intenso para o GBUSD, foi lá em cima, voltou. Existe possibilidade de continuação de queda? É claro que existe. Eu não acredito muito nisso, pelo menos de momento. Tá? Acho que ainda é cedo para pensar nisso. A gente pode ver uma manipulação bem intensa no mercado, uma entrada de força compradora muito forte, uma retração aqui mais fraca, mas ainda assim muito forte. Por enquanto, isso aqui não se encaixa dentro dos critérios do meu sistema operacional. E por isso eu estou fora também. O STJPY está chegando em uma zona de resistência interessante e muito legal pensar em possibilidade de venda a partir desse ponto de resistência. A gente pode observar como aqui foi uma zona de suporte, aqui foi suporte e aqui pode funcionar como resistência, especialmente se o mercado conseguir fazer aqui um falso rompimento dessa zona de resistência. Algo assim seria bem legal para a gente ver amanhã, para pensar em uma possibilidade de venda no STJPY. Tá? Ainda é um pouco cedo, né? A gente precisa ver o que vai acontecer, mas vamos ver. O STCAD lateralizado, estou fora totalmente. O SDCHF, comentei com vocês ontem que esse candle era ainda muito uma retração pequena, né, dentro do cenário, inclusive a gente falou bastante desse par ontem. Esse movimento de queda aqui é importante, retração, deu um candle de possível ignição. Eu acho que ainda é cedo, tá? Pode ser que ele fique meio lateralizado, até que vai aparecer nos próximos dias algum candle dissonante, mostrando entrada de força vendedora a partir daí. E isso é o que mais me interessa no USDCHF, pelo menos de momento. AUDUSD, eu estou comprado no AUDUSD tem alguns dias, né? O mercado foi lá em cima, voltou. Hoje foi um dia de entrada de força compradora, força vendedora importante. Rompeu aqui o gap, chegou no ponto de suporte, possibilidade de fazer um fundo duplo, pelo menos isso é o que está mostrando para a gente. No gráfico de 4 horas já temos uma entrada de força compradora. Ainda é um pouco cedo para a gente pensar em uma possível negociação, mas eu vejo que o mercado já começa a perder toda a euforia de venda, né, para uma possibilidade de entrada de força compradora. NZD está cada vez mais esticado e isso é favorável para uma das minhas estratégias, né, porque a ideia principal é pegar uma possível retração desse movimento de queda. E quanto mais esticado, quanto mais, direcionado estiver, mais claro isso acaba ficando para a gente. Por enquanto não tem critério, temos aqui um ponto, aqui esse é o suporte mínimo, né, e temos esse outro ponto aqui, que foi uma referência, até deixa eu marcar, nesse formato, tá? Amanhã pode dar compra para a gente. O que eu estou sempre procurando é a mesma coisa, um candle dissonante, um candle forte, que se destaque ou que se diferencie dos demais, dentro de um cenário de possibilidade de entrada de força compradora agressiva. Então, um falso rompimento desse seria ótimo para a gente amanhã. Euro GBP, estou vendido, passei um calor hoje, né? O mercado voltou um pouco, entrei com um lote um pouco pesado aqui, eu vou mostrar para vocês.
Aqui, ó, no gráfico de 5 minutos. O mercado fez um movimento de queda, fez um movimento de alta e eu vendi aqui. Tá? Eu estava na rua, eu vendi aqui, coloquei o stop loss mais ou menos por aqui. O mercado veio, beleza, caiu bastante, né, muito, e depois voltou tudo. E agora eu particularmente ainda acredito em possibilidade de movimento de queda, tanto que eu ainda estou com as minhas operações de venda. Por isso que eu falei para vocês que o mercado veio testar aqui a máxima do dia de hoje, topo duplo, muito bem formado no gráfico de 30 minutos, aqui resistência, né? E, bom, pode ser que entre força vendedora. Pode ser que entre força compradora, eu acho improvável, tá? Como que é o nome desse padrão de candle? Vocês que estudam aí análise técnica, price action e o nome dos padrões. Como chama esse padrão de candle de hoje? Quem que fala para mim? Pin bar. Ok. O que mais? Ele tem outro nome. Quando ele está nessa posição e ele está ao final de um movimento de alta, ele tem um outro nome. Deixa eu ver quem está aqui no grupo para mim dar uma provocada, né? Cristóvão, Éder, Vladimir, Maxson, Murilo, Rubens, Thiago e Windows 10, que eu sempre esqueci o nome. Martelo, Spinning Top, Martelo. Pô, ninguém vai falar o nome desse padrão? Isaac. Beleza, obrigado. Vou tentar lembrar da próxima vez, tá? O nome desse padrão, lógico, ele está no formato de um pin bar, está no formato de um martelo, como vocês falaram, porque, né, tem uma sombra bem grande para um lado e fraca para o outro. Mas o nome desse candle, quando ele acontece com a sombra para baixo, depois de um movimento precedente de alta importante, o nome desse candle é enforcado. Sim, senhor. Rubens, exatamente. Homem enforcado, ou enforcado somente, ok? E a ideia exatamente parece isso. A cabecinha aqui e um corpo pequeno. O que significa o padrão enforcado, senhores? A continuação de força compradora, lateralização ou retração. Nós só temos 3 possibilidades, né? O mercado continua, ou ele lateraliza, ou ele cai. E qual dessas 3 que é o enforcado? Nesse caso aqui, depois do movimento de alta, nós temos um homem enforcado. Retração. Então seria um movimento de queda, é isso? O Isaac. Ok. Eu estou de acordo com o senhor, tá? O sentimento principal por trás do homem enforcado é, ou somente enforcado, exaustão. Quando isso acontece depois de um movimento expressivo de alta, tal como nós tivemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias consecutivos de movimento de alta, e nós temos um candle desse tocando na média de 200, existe possibilidade de que o mercado faça uma retração. O ideal seria que o mercado tivesse chegado até essa zona, né? Porque esse ponto aqui foi uma zona que foi suporte, depois virou resistência, e então isso seria o ideal para a gente pensar a possibilidade de continuação ou de entrada, né, de força vendedora a partir da resistência. Mas a média de 200 é um parâmetro bastante legal também e que pode sim acabar sinalizando alguma oportunidade, tá? Então, eu estou vendido. Pela estratégia do canal de análise? Não. Não é. Mas, sim, eu estou vendido e vou me manter vendido, até porque é uma operação a favor do swap, e até chegar aqui e o mercado conseguir romper essa resistência, eu estarei vendido. Se romper, aí eu já vejo o que eu faço, ok? Mas eu estou vendido ainda. Euro JPY começa a voltar para uma zona de interesse bastante interessante. Zona de interesse interessante, né? Um ponto de interesse importante, por causa que a gente pode ver isso aqui, ponto aqui é uma zona de suporte que foi rompida,
E o que eu preciso é somente um candle que me mostre a entrada de força vendedora a partir desse ponto. Talvez isso aconteça amanhã para a gente, mas por enquanto não temos ainda um critério. EuroCAD, exatamente como eu falei ontem, o mercado começou o rompimento da linha de tendência de alta, parece que vai ganhar velocidade, e isso é uma coisa bem importante para a gente, bem legal, porque ganhando velocidade nós temos direção, e isso é o que nos interessa. Então, fez rompimento, depois só esperar uma retraçãozinha para uma possível venda. EURO-CHF, começa a ficar interessante para uma compra, não, pela estratégia do canal de análises, existem alguns critérios, tá? Eu estou um pouco meio com o pé atrás aqui de uma possível compra no EURO-CHF, mas para todos os fins a gente pode observar que foi um movimento de alta importante, retração até 61,8 da FIBO, a partir daqui o mercado fez esse primeiro candle de referência, os demais candles não conseguiram romper a mínima desse candle. Passou um pouco para baixo, mas não foi nada muito relevante. Se nós marcarmos esse candle como sendo um candle de referência, nós vamos ver que existe aqui uma possibilidade de que o mercado faça um movimento de alta a partir desses 50%. Ver quantos pips que o mercado ultrapassou aqui. Nossa, 9 pips. Existe uma possibilidade de uma entrada aqui no 50%, o stop loss de 33 para sair aqui em cima com 99. 3 para 1, né? Não gosto muito por causa que a retração, acho que ela foi muito forte, foi muito rápida. Mas existe essa possibilidade, ok? EURALD. Começo a cogitar a ideia, duas coisas que eu estou pensando, tá? Uma delas é de começar a mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês as operações que eu faço na planilha, através da planilha do RSI com os critérios. Essas operações que se eu eventualmente for fazer, eu não vou compartilhar, enfim, vou só mostrar as operações, mas é algo que ainda está, porque realmente, de verdade, o mercado está meio estranho esses últimos dias, gap, sombra e lateralização. Eu começo a visualizar a possibilidade de venda no euro ao D, tá? Possível retração, talvez aqui um espaço de uns 120 pips, para ele cair. Por enquanto não temos critério para pensar nisso pela estratégia do canal. EURO-NZD também está em uma zona de resistência importante. Isso aqui vai ser bem legal se ele fizer. É uma zona que não podemos desconsiderar. E a gente pode observar aqui que é uma zona de resistência bastante importante. Se ele fizer um falso rompimento, uma entrada de força vendedora desse jeito, seria ótimo, tá? Se esse candle for um candle de queda, é melhor ainda, porque aí o sinal fica mais claro, tá? Podemos até colocar uma sombrinha aqui, vai ficar um pouco mais real. Isso seria o ideal para amanhã, já que ele tem uma zona de resistência importantíssima para o EURO-NZD. GBP-JPY. Só compartilhar uma coisa aqui com vocês, deixa eu ver se esse aqui é. Ainda sobre a Libra, tá? Eu faço análise do índice da Libra, e a gente pode observar como o índice da Libra caiu muito, essa é uma tendência de queda muito importante, e a média de volatilidade aqui mínima bastante baixa. Isso aqui não é de nenhum par específico, tá? Isso aqui é o índice da Libra. E dentro dessa leitura a gente pode ver como o mercado fez uma tendência de alta morna, né? Uma tendência de alta bem fraca e uma queda muito importante. Ok, antes disso, a gente pode ver como a tendência estava bem lateral. Então o mercado subiu um pouco e caiu mais ainda. E antes, o que aconteceu? Antes nós tivemos uma tendência de alta bem importante, até que deu um sinal de venda aqui, e depois caiu, né? O que está acontecendo agora? Bom, está começando a entrar na zona de possível compra da Libra, certo? A média de volatilidade está em 75,8%, então basicamente é uma medida que eu utilizo para tomar decisão. É importante que esteja acima de 50% essa leitura. O meu ponto de interesse é 17. Se a gente olhar aqui no índice do RSI,
Todas as vezes que ele chegou nessa zona aconteceram inversões aí relevantes, algumas passou um pouco mais, outras um pouco menos. Aqui bateu e subiu, aqui bateu e subiu, aqui bateu, passou um pouco, né? E depois subiu, bateu e subiu. Aqui não chegou exatamente a tocar, mas subiu. E aqui nós estamos, a Libra está chegando em uma zona de sobrevenda bastante relevante, ok? Quando nós olhamos para o gráfico, nós vamos ver que está chegando perto, próximo ao ponto de suporte e que no próprio gráfico, hoje já foi um dia de leve alta para a Libra, apesar de toda a rejeição que teve, né? Subiu, depois voltou, mas ainda assim fechou com mais 0,023 e fechou aqui um sinal. O que faltaria para nós termos um alinhamento total da possibilidade de uma compra na Libra? Faltaria que ele tocasse no ponto de interesse de 17, tá? Aqui a leitura foi 19,65. Então eu diria que faltaria exatamente isso que a gente viu, inclusive no próprio Euro-GBP. Por quê? Existe um espacinho ainda para ele fazer o movimento de alta. Eu já estou posicionado porque eu sei que a partir daqui ele já pode cair. Mas existe um espaço sim para ele fazer uma alta um pouco mais, enfim, dar uma chegadinha, vamos falar assim. Tá? Existe espaço para isso. E é por isso que eu estou falando para vocês. Então, Euro-GBP eu estou posicionado e eu começo a considerar posicionamento, inclusive no GBP-JPY, possibilidade de compra no GBP-JPY. Não estou comprado ainda, tá? Eu apenas atualizei a planilha aqui, não analisei profundamente os sinais e as formas, enfim, o sinal que aconteceu, todos os pares, e assim que terminar a aula, eu vou analisar de forma bem tranquila. Mas eu estou considerando essa possibilidade de compra, apesar de que não está dentro da estratégia do canal de análise. GBP-CAD, um sinal de muita canseira, bastante claro, inclusive também se aproximando do ponto de suporte. Faltaria um pouquinho para o mercado talvez cair um pouco mais e depois inverter? Sim, falta um pouquinho. Não estou comprado, né? Eu já falei para vocês, estou vendido no Euro-GBP e estou comprado no GBP-CHF, que também mostrou um sinal de canseira e um certo meio enrolado aí nesse ponto de suporte. Parecia que ia romper, não rompeu, enfim. Mas é isso aí. Pela estratégia do canal de análise, nenhum desses pares ainda existe possibilidade, tá? O GBP está bem claro o ponto de suporte. Se ele der aqui uma ignição de força compradora, é o que eu preciso para me meter o chinelo nele. GBP-CHF também precisamos aqui de um candle que mostre para a gente uma entrada de força compradora bem relevante. Por enquanto, nada. GBP-AUD. Isso aqui é o que está mais complicado porque se a gente olhar, inclusive, aqui a gente vai ver que o índice do dólar australiano também está dando sinal de compra já tem alguns dias, inclusive uma tendência de queda muito forte. Foi por isso que eu comprei o AUD-JPY, que eu comentei com vocês, AUD-USD. Então, se a Libra está com interesse de subir e o dólar australiano está com interesse de subir, o que vai acontecer com o GBP-AUD? Provavelmente vai ficar no meio do pé de guerra entre os dois, né? Quem pode mais chorar menos. É possível que o GBP-AUD comece a subir por causa que o sinal de compra ou a possível fraqueza na tendência de queda no dólar australiano está acontecendo já tem alguns dias. Isso aqui a gente sabe que é sazonal, ele muda. E se isso mudar, pode ser que logo ele comece a dar o sinal inverso, né, e pode acabar gerando oportunidade. Mas eu ainda assim prefiro ficar de fora. Diferente dos outros que estão muito direcionais, por exemplo, movimento de queda muito claro no GBP-CHF, no GBP-CAD, no GBP-JPY, no Euro-GBP, no GBP-AUD, não está tão forte essa direção. E isso para mim é importante nessa leitura. GBP-NZD também está meio estranho, por causa que o próprio dólar neozelandês não faz muitos dias, ele deu, inclusive está dando sinal de compra, deu sinal de compra aqui, apesar de que a volatilidade média negativa estava muito baixa, então isso aqui eu não considero algo saudável para entrar, mas ele também está querendo se valorizar, o que acaba criando um problema para o GBP-NZD. Tanto é que aqui na leitura do GBP-NZD não aparece nada, tá? E nem do GBP-AUD. Já o GBP-CAD, GBP-CHF, GBP-JPY, GBP-USD, tudo isso mostra
possível sinal de compra, né? Voltando para cá. A DJPY está meio engasgado, não tem critério pela estratégia do canal. Tivemos aqui uma coisa que eu gosto bastante, inclusive eu já estou posicionado no DJPY, igual eu falei para vocês, mas pela estratégia do canal não. Mas por quê? Porque nós tivemos um aumento das sombras para o lado de baixo. Ok? Um gap de alta e aqui um pouco de indecisão. O que seria ideal para a gente identificar uma oportunidade de compra no DJPY? Talvez uma sombra assim bem marota para o lado de baixo. Tá? Um candle nesse formato, um pouco mais seria melhor, tá? Algo assim seria muito legal para a gente ver no DJPY para identificar a possibilidade de entrada de força compradora a partir desse ponto de que ele está bem lateralizado, né? Em termos de análise técnica, está feio, tá? Aldecad, bastante esticado também, está chegando próximo de um ponto de suporte, não tem critério de entrada por enquanto. O que eu preciso de algum candle que me mostre isso. Uma possível retração ou que ele retrai e depois me dê venda. AlDCHF, olhando aqui no AlDCHF, cadê o AlDCHF? Cadê o AlDCHF? Tá aqui. Deu exatamente um sinal de compra aqui em 6942. 06942, tá? E agora estaria levemente positivo. Seria um positivo assim bem ralo, né? Ou seja, fechamento de sexta-feira para hoje deve ter uma diferença aqui de 16 pips, ou seja, pouca coisa. Mas ainda assim, ele já começa a mostrar uma possibilidade de alta a partir desse ponto. Eu acho que ele não está muito legal, por causa que ele não tem nenhum ponto de suporte que respalda ele, o que mostre uma entrada de força compradora um pouco mais importante. Tá? Tem esse ponto de suporte aqui, mas está longe. Movimento de queda, mas também não é tão forte. Então, eu, por enquanto, fico fora, a menos que ele caia mais, né, até um ponto de suporte aqui, por exemplo, ó, e a partir daí nos dê a oportunidade de um sinal de entrada de força compradora através dos candles. Ao DNZD, tô fora, não me agrada, tá bem estranho isso aqui. NZDJPY, comentei com vocês que eu estava posicionado, estou posicionado ainda no NZDJPY, vou mostrar aqui também. NZDJPY, a leitura foi de 15, e a primeira leitura que deu abaixo de 15 foi 14,81. A média de volatilidade, isso aqui não era exatamente para ter entrado, né, pela estratégia, mas a média de volatilidade que estava baixa, isso não é uma coisa legal, mas ainda assim, pela entrada que aconteceu na sexta-feira, pelo sinal que deu na sexta-feira, estaria aqui mais ou menos uns 20 pips, 18, 20 pips, tá? Com boa possibilidade de movimento de alta no NZDJPY, pela estratégia do canal. Não tem nada porque temos apenas um monte de sombras. E seria bem bacana a gente identificar, talvez amanhã ou nos próximos dias, algum candle que dê aquela espetadinha marota, sem vergonha, pro lado de baixo. Deixa eu desenhar direito aqui, que você... Aí. Um candle mais ou menos nesse formato estaria ótimo, tá? Para a gente pensar em falso rompimento do ponto de suporte, continuação do movimento de alta, por enquanto, ainda não. NZDCAD. NZDCAD, leitura dele de ponto de interesse é de 15, ou seja, ainda não temos um sinal de compra, claro, né, pela estratégia ou pela forma como eu utilizo. Tem gente que só, assim, identificou compra ou venda, o cara vai lá e mete o chinelo sem dó nem misericórdia. Eu não faço isso, tá? Ou raramente faço isso. Na minha conta eu faço às vezes. Mas vamos lá, 15, aqui do 19. A média de volatilidade não está legal, ok? Seria importante estar um pouco mais esclarecida, um pouco melhor. Agora, eu tenho para mim que esse negócio vai subir. Eu tenho para mim que esse negócio vai subir. Talvez ele nem termine de cair até cair mais, né? Temos aqui um ponto de interesse, a gente pode ver. E esse candle fez muito sinal de candle de canseira. Pode ser que ele continue caindo, mas para mim existe boa chance de movimento de alta a partir daí. Tá? Pela estratégia do canal, não temos ainda oportunidade porque nós precisamos de ter um estilingue ou um pin bar que nos mostre essa entrada mais clara.
NZDCHF, deixa eu ver. Um ponto de suporte meio mais ou menos. Aqui foi resistência. Aqui resistência. Aqui suporte com falso rompimento e aqui possibilidade de ser um suporte. Se nós olharmos aqui, nós vamos identificar o NZDCHF, sinal forte de compra. Aqui foi uma leitura válida na sexta-feira, MS 5,97. E se tivesse entrado, estaria agora com menos 23 pips. O que não é nenhum problema, porque o swap na compra é de 0,37 pontos. Tá? Então, na sexta-feira, a entrada teria sido exatamente aqui, no fechamento do dia. Estaria agora com menos, sei lá, menos pouca coisa. Acho que foi aqui, ó. É isso aí. Eu também acredito que o NZDCHF vai subir. Beleza? Só que, por enquanto, eu ainda preciso de um sinal um pouquinho mais claro pela estratégia do canal de análise. CAD-JPY, nada. Tá feio. Esse aqui eu não vou nem olhar pela planilha, porque é importante que a gente tenha algo direcional. Quando o negócio está meio morno, meio mais ou menos, enfim, não dá. E também não temos entrada pela estratégia do canal. Qual que seria uma entrada? Possível falso rompimento dessa zona de resistência no gráfico diário, talvez amanhã. Talvez que ele dê uma espetadinha para lá de cima e faça algo assim. Tá? Um pouco maior, na verdade, ia ser melhor. ADCHF, fanfarrão número 1 do mês de maio. Vai ganhar troféu falastrão, né? Foi uma entrada pela estratégia do canal, foi uma entrada válida e hoje, especificamente, deu stop loss. Não sei se alguém tomou stop loss aí, enfim, acredito que sim. Mas pela estratégia não temos nenhum sinal nesse momento e eu estou fora. CHF-JPY, opa, começa a ficar interessante. Tomar formato aí de gente grande, chegando em zona de resistência para dar possibilidade de venda. Então, aguardar, por enquanto não tem nada. Pessoal, comentei com vocês as operações que eu estou posicionado. Eu estou posicionado no euro GBP. Tá aqui também a venda, está no gráfico de 1 minuto, que eu estava acompanhando outra tela, menos 2 pips. Essa é uma das minhas vendas. Estou posicionado no GPCHF. Estou posicionado no ALDJPY. Essa aqui está com stop já. Já coloquei abaixo da mínima. Tá o stop loss aqui de $578. Então são essas operações que eu comentei com vocês. ALDJPY, estou posicionado. GPCHF, estou posicionado. Esse aqui está bem negativo, né? Bem não, 50 e poucos pips também não é muita coisa. E é isso aí. Dúvidas, perguntas e comentários. Faz 2 dias. Tá quase esquecendo o stop já. Beleza. Pessoal, então, grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Sejam disciplinados sempre. Um abração. Até mais. Alexandre, se puder, chama no WhatsApp. Trocar ideia com o senhor. Um abraço. Até mais.